Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo com vocês? E agora, gente, vamos então passar para um assunto bem diferente, né? Nós estávamos falando sobre reino animalia, encerramos o reino animalia com o filo cordata e a classe mamália, né? E agora a gente vai passar aqui para a histologia humana. Pessoal, histologia é a parte da biologia que estuda o quê? Os tecidos, né, pessoal? Os tecidos existentes no nosso organismo. E o que é um tecido, né? Falando em tecido, tecido é um conjunto de células, é um agrupamento de células, tá? No nosso organismo existem 4 tipos básicos de tecidos. Esses tecidos se organizam formando os órgãos, né? E os órgãos, consequentemente, os sistemas, e os sistemas, então, completam o nosso organismo. Esse punhado de células, depende do tecido, pode ter mais, pode ter menos, tá? Então, células são a parte, né, principal dos tecidos, tá? Além das células, também pode ter uma matriz extracelular. Essa matriz extracelular pode ser chamada também de matriz intercelular. Inter quer dizer entre uma célula e outra, tá? Por isso extracelular, tá fora da célula, é entre uma célula e outra. Então, é como se fosse aquele cimento que se coloca entre os tijolos, tá? Então, a matriz extracelular. E do que é constituída essa matriz extracelular? Principalmente de proteínas, de fibras proteicas. As fibras proteicas são de 3 tipos. As colágenas, que são as mais largas, mais compridas, as mais resistentes. As elásticas, também, digamos assim, são médias, né, de tamanho médio em relação às colágenas. E as reticulares, que são as mais fininhas. As elásticas, feitas principalmente pela proteína elastina, colágeno pelo colágeno mesmo, e as reticulares por um tipo também de colágeno, tá? Essas fibras, elas podem se esticar, né? Então, vejam, e também, claro, além dessas fibras, também tem a substância amorfa. Essa substância amorfa é uma substância viscosa, onde essas fibras estão mergulhadas, e isso tudo forma uma substância cimentante entre as células. Essa substância amorfa é constituída de carboidrato, é um complexo de carboidratos e proteínas, tá? Junto com um pouco de água. Então, forma-se uma substância gelatinosa, digamos assim, com essas fibras proteicas mergulhadas aí. Essa substância, essa matriz ou essa substância extracelular, que é composta por tudo isso aqui, tem qual finalidade? Tem a finalidade de fazer conexão entre os tecidos e os órgãos, movimentar os tecidos, né, movimentar os órgãos principalmente por causa da presença dessas fibras, tá? Então preenche espaços, faz essa ligação entre os órgãos, permite o movimento, né? Então são substâncias importantes. Tem tecidos que têm mais dessa substância e tem tecidos que têm menos, né? É uma diferença entre eles. Quais são os 4 tipos básicos de tecidos existentes no nosso corpo? Então, nós temos os tecidos epiteliais, tá? Que daí tem 2 variedades. Então, vamos falar no singular primeiro, né? Então, tem o tecido epitelial, tem o tecido conjuntivo, tem o tecido muscular e tem o tecido nervoso, tá? Então, são esses 4 tipos. De tecido epitelial, a gente fala os epitélios. Os epitélios são os tecidos epiteliais. Tem 2 tipos, os que revestem o corpo por fora, por dentro, né, os órgãos, e tem o tecido epitelial glandular ou secretor, que é o tecido epitelial que formou todas as glândulas do nosso corpo, tá? Inúmeras glândulas, né? O tecido conjuntivo também tem algumas variedades. Quais são as variedades de tecido conjuntivo? A gente tem o tecido ósseo, cartilaginoso, o tendíneo, o adiposo, o hematopoético, o sangue também é um tecido, né? Então são o mieloide, tecido da medula óssea vermelha, todos esses tecidos aí constitui o tecido conjuntivo. O tecido muscular também tem 3 variedades, o tecido muscular estriado esquelético, o liso ou não estriado e o estriado cardíaco, né? E o tecido nervoso por fim, tá? Então são esses 4 tipos básicos de tecidos que são feitos por agrupamentos de células e matriz extracelular em menor ou maior quantidade.
Tudo bem? A gente vai começar a falar do tecido que está na mesma ordem da sua apostila, que é o tecido epitelial. Nós vamos falar do tecido epitelial de revestimento, pessoal, os epitélios, tá? Então, eu não preciso falar toda hora tecido epitelial, eu posso falar simplesmente epitélio. Então, o epitélio reveste nosso corpo por fora, né, reveste nosso corpo por dentro, reveste os órgãos. Então, se ele reveste, uma das principais funções é proteção. Então, eu vou pular um pouquinho essa imagem e vou para essa aqui, ó. Vou começar aqui bem de fora do nosso corpo. Então, esse daqui é o tecido epitelial de revestimento, epitélio de revestimento. É a nossa epiderme, pessoal. Esse epitélio de revestimento, ele faz parte do órgão chamado pele. A nossa pele é feita de dois tipos de tecidos diferentes, tá? É feita de tecido epitelial e feita de tecido conjuntivo. Então, nós vamos falar apenas hoje só da primeira parte da pele, que é a epiderme, que é essa parte que nós vemos, a parte mais externa. Então, a nossa epiderme, ela tem várias camadas de células, como você percebe aqui, para dar bastante proteção. Proteção contra aqui a radiação solar, entrada de micro-organismos, de vermes, larvas, né? Então ele protege porque é o que fica exposto diretamente do nosso corpo com o ambiente, então ele tem que proteger, né? Então aqui é nosso epitélio de revestimento aí, como exemplo principal a epiderme, é a camada externa da nossa pele. Tá? Então, bastante aí, ó, camadas de células, né? Por isso que ele se chama epitélio estratificado. Os epitélios, eles são classificados conforme o número de camadas de células, se tem uma ou se tem mais, tá? Se tem uma só camadinha, é o simples ou uniestratificado. E se ele tem mais camadas de células, mais estratos, né? Ele é chamado de estratificado. Tudo bem? Então, nossa epiderme é estratificada. Pessoal, as células aqui que você está vendo, os queratinócitos, são células especiais que produzem queratina, que é uma proteína praticamente impermeável que a gente tem para proteger bastante nosso organismo contra a entrada de água e contra a perda de água, né? Então, ele faz uma certa proteção. É praticamente impermeável, tá? Não totalmente, né? Não isola totalmente. Os melanócitos são células especiais da nossa epiderme que produzem a melanina para nos proteger da radiação solar. Tudo bem? Então, característica importantíssima desse tecido que você já está vendo nessa imagem, são células bem justapostas, células tão ligadas, tão intimamente aderidas, que praticamente não tem substância extracelular ou intercelular, tá? Então, devido à proximidade dessas células aí, tudo bem? Então, uma característica importante que você não pode esquecer, as células que constituem os epitélios ou tecido epitelial são sempre bem aderidas, bem grudadinhas, tá? Primeira característica. Segunda característica importante, você não percebe aqui a presença de vasos sanguíneos, não tem sangue nesse tecido. Então, assim, se eu fizer um arranhão, tá? Um cortezinho bem superficial que não chegue a sangrar, é porque eu peguei só a epiderme, tá? A partir do momento que eu fiz um corte que já está sangrando, eu peguei o tecido conjuntivo que está logo abaixo do tecido epitelial. É um tecido bem diferente. É no tecido conjuntivo que tem vasos sanguíneos, né? Então você pode pensar assim, nossa, mas às vezes eu faço um cortinho de nada e já sangra, né? Parece que a epiderme é tão grossa. Pessoal, é que, pense comigo, né? Em se tratando de células que são microscópicas, por mais que tenham várias camadas, a nossa epiderme não é tão grossa assim também. Então, por isso que conforme a profundidade, você vai pegar, se sangrar é porque você já pegou vasinhos debaixo da epiderme, é no tecido conjuntivo. Aí formaria a derme, a segunda camada da pele, tá? Que é feita de tecido conjuntivo. É que como o tecido conjuntivo não é o assunto dessa aula, por isso eu estou dando ênfase só sobre a epiderme, que é o tecido epitelial, tá? Quando a gente chegar lá para falar do tecido conjuntivo, eu vou recapitular, vou mostrar para vocês um pedaço, um corte de pele e a gente vai recapitular esse tecido aqui, tá? Então, o tecido epitelial não tem sangue, a gente diz que ele é avascular. Então, segunda característica, tá? Então, são três bem importantes que você deve guardar. Primeiro, então, células bem aderidas, bem justapostas, sem substância intercelular, se tiver pouquíssima substância que vai ter entre uma célula e outra, tá? E terceiro, avascular, sem sangue. Tudo bem? O tecido epitelial sempre fica apoiado, fica sobre o tecido conjuntivo.
Ele fica separado do tecido conjuntivo por um disco, por uma membrana basal, que a gente chama ou lâmina basal, que é feita de proteínas, principalmente colágeno. Então, essa lâmina basal, ela prende o epitélio acima do conjuntivo, tá? Bom, as células bem da superfície, aqui as mais externas, elas são mais achatadas. Elas são pavimentosas, que a gente chama. Então, a epiderme pode ser que caia em algum exercício, pode estar escrito assim: a epiderme é um epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado, tá tudo certo, né? Então, as células de cima, elas são mortas, né, impregnadas de queratina. À medida que elas vão descamando, novas células vão sofrendo mitose e vêm vindo para a superfície cheias de queratina, né, e acabam daí ficando impermeáveis, morrem para desempenhar melhor ainda o papel de proteção. Tá? Eu fiz um esqueminha aqui no quadro que eu queria só te mostrar uma coisinha, né? Como as células, eu comentei com vocês que as células de cima da epiderme são mortas, bem superficiais, mas essas células todas aqui são vivas, tá? Os queratinócitos, os melanócitos que produzem melanina, que produzem queratina, são células ativas. Como que elas se mantêm vivas? Porque uma célula viva precisa de oxigênio e precisa de comida, precisa de nutriente, né? Se não tem sangue aqui, como que elas vão receber o alimento? Pessoal, o alimento vem daqui, ó. Eu só fiz esse esqueminha aqui só para que você entenda agora, né? Como o tecido epitelial, como o epitélio é um tecido avascular, ele não tem sangue, o vaso sanguíneo está no tecido aqui de baixo, está no tecido conjuntivo. Acabei de mencionar para vocês que o epitélio fica assentado sobre o conjuntivo. Esse laranja que eu estou representando aqui é o conjuntivo. E essa faixa branca aqui no meio é a lâmina basal, que separa o epitélio do conjuntivo e, por consequente, promove uma ligação para que esse epitélio fique preso, fique bem sustentado em cima do conjuntivo. Então, aqui ó, você tem o vaso sanguíneo, aqui eu estou representando as hemácias dentro de um vaso sanguíneo. Os nutrientes estão aqui no plasma, né? O oxigênio está ligado à hemácia. Então, por difusão, os nutrientes e o oxigênio atravessam o capilar sanguíneo, é um capilar, né, bem fininho, atravessam a membrana basal e vem aqui alimentar e oxigenar essas células. Tudo bem? Então, o epitélio depende do tecido conjuntivo para sua nutrição e oxigenação. Pessoal, a nossa epiderme, ou seja, como ela é uma parte da nossa pele, a gente diz que a nossa pele é sensorial. A nossa pele, ela tem terminações nervosas, tá? Não está mostrando nessa imagem, mas eu fiz um esqueminha aqui para te mostrar isso. Então, a nossa pele é sensorial, ela é cheia de terminações nervosas. Então, por isso que a gente capta, né, a dor. E tem vários outros corpúsculos aqui para perceber o calor, o frio, né? Por isso, então, mais uma vez, a gente diz que a pele é sensorial. Tudo bem? Então, aqui nós temos a nossa epiderme, né? É feita de tecido epitelial estratificado ou simplesmente epitélio estratificado. Beleza, minha gente? Então, vamos passar aqui para a próxima imagem. Eu quero, na verdade, mostrar essa aqui primeiro. Lembra que a prof disse para vocês que os epitélios são classificados com relação ao número de camadas de células. Aqui você percebe uma camada só, tá vendo? Aqui não é estratificado como a nossa epiderme. Esse daqui é o revestimento interno do nosso intestino. Nosso intestino, né, tem lá seus metros de comprimento, tá? E o revestimento interno dele é feito de epitélio, né? O epitélio reveste nosso corpo por fora e por dentro. E só tem uma camadinha de células, então ele não pode ser estratificado, ele é simples ou uniestratificado. Ó, a lâmina basal, né, separando então o epitélio daí do tecido conjuntivo, tá? Pessoal, e na superfície das células vocês encontram aquelas evaginações da membrana plasmática formando as microvilosidades. Isso aqui aumenta a capacidade de cada célula absorver mais nutrientes. Então, percebam, por que só tem uma camada de células? Justamente para facilitar. O alimento está aqui dentro do vão do intestino, ele vai ser todo digerido e vai ser absorvido para dentro dessas células, alimentando essas células, passando dessas células para os vasos sanguíneos do tecido conjuntivo para ir para o corpo todo. Bacana, né? Então, olha como o corpo é perfeito, né? O tecido que precisa proteger várias camadas de células. Aquele que, além de proteger, vai fazer a absorção, né? A principal função aqui do epitélio que reveste o intestino
é a absorção dos nutrientes. Por isso que ele só tem uma camada de células para facilitar essa passagem dos nutrientes. Imagine se fosse várias camadas, ia dificultar, né? Então, o corpo é perfeito demais. Por isso está escrito lá epitélio simples, tá? Uma só camada de células. As células, elas são altas, né? Parecem em forma de colunas. A gente chama essas células aí de prismáticas, né? Ou em forma de coluna, de coluna. Então, a gente fala assim, o epitélio é simples, prismático ou em forma de coluna. Tudo bem? Então, um exemplo do intestino. O ovário também, né? Estava lembrando agora para comentar com vocês, também só tem uma camadinha de células revestindo o epitélio, também é simples, para facilitar ali a saída do ovócito de dentro do ovário para ir para a trompa. Olha que legal, tá? Bom, agora nós temos aqui uma terceira classificação dos epitélios. Olha lá, pseudoestratificado, não é nem simples ou uniestratificado e nem estratificado, é pseudoestratificado. Por que isso será, né? O núcleo das células, ele ocupa posições diferentes, alturas diferentes. Então, dá a impressão de que tem mais de uma camada de células. Na verdade, é uma só, com a posição dos núcleos e das células um pouco deslocadas, um pouquinho diferente, dando a sensação de ter mais de uma camada, tá? Por isso que ele se chama pseudoestratificado. Esse tipo de epitélio, galera, está revestindo as nossas vias respiratórias por dentro. Traqueia, os brônquios, bronquíolos, ok? E aqui a membrana plasmática forma aquelas expansões também, que são os cílios, né? Lembram dos cílios? E dentro tem os microtúbulos dos centríolos para sustentá-los, né? Eles se movimentam. São esses cílios que fazem o movimento para expulsar partículas de sujeira que tendem a entrar com o ar dentro das vias respiratórias, desde a cavidade nasal, passando pela traqueia, é toda ciliada, né? Então, o epitélio das vias respiratórias pode também aparecer no exercício, lá pode estar escrito, é um epitélio pseudoestratificado, ciliado, tá tudo certo. Vejam que algumas células do epitélio se comportam como glândulas e produzem um muco. Esse muco em contato com os cílios ali, ele captura a sujeira, tá? Para fazer uma filtração melhor, para que o ar chegue mais limpo até os seus pulmões. E pelo movimento desses cílios, eles têm que empurrar o excesso desse muco até a nossa faringe para a gente engolir esse muco, né? Então vai sair lá no cocôzinho lá, sai lubrificado, né? Muito bem. Então, e a limpeza, olha só que eficiência, né, que esses cílios têm nas nossas vias respiratórias. Gente, isso é bacana por demais, né? Muito bem. Então, epitélio ciliado aí que reveste as vias respiratórias. Vocês sabem que na apostila de vocês, a primeira folha, até deixa eu mostrar aqui já, ó, na primeira folha da sua apostila, está escrito lá ponto de partida, você tem essa imagem. Eu até quero pegar a apostila aqui, né? Acho que está escrito aqui o colorido artificial, deixa só... Na imagem, está representada a mucosa que reveste a traqueia humana. Observe as formas e os tamanhos das células apresentadas. Os tipos celulares semelhantes formam arranjos diferenciados denominados tecidos. Então, olha que legal. Em roxo aqui você está vendo as células com os núcleos. Olha o núcleo aqui em marrom dessa célula, pessoal, está mais baixo. Olha o núcleo da célula vizinha, está mais alto. Então, dá a impressão de serem duas camadas de células, por isso que ele é pseudoestratificado, tá? Aqui não fala de aumento, nada, né? Eu acho que, daqui a pouco eu já vejo para você. Mas o que é interessante você observar aqui na superfície das células, os cílios, tá? Os cílios. Aqui embaixo de cor marrom é o tecido conjuntivo. O epitélio está apoiado sobre o tecido conjuntivo, tá? E aqui são algumas células que aparecem ali em roxo, são as células que produzem o muco, né? Vai saindo o muco lá para ajudar na limpeza. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na sua apostila, quero ver se fala do tamanho do aumento dessa imagem, porque é bem bacana, né? Visto ao microscópio, um corte aí. Deixa eu só achar rapidinho, só um pouquinho, calma, não fiquem nervosos, ansiosos. Ponto de partida. Vamos ver aqui, ó. Olha só, essa imagem foi obtida por microscopia eletrônica de varredura, tá? É o microscópio que dá esse tipo de imagem, com aumento de 1000 vezes, e o colorido é artificial, tá? Mostra a membrana mucosa que reveste a traqueia humana. Tudo bem? Legal, né? Bom, então,
Opa! Os tecidos epiteliais, pessoal, nós já sabemos que eles revestem o corpo por fora e por dentro, tá? São classificados em 3 tipos de acordo com o número de camadas de células, em simples, estratificado e pseudoestratificado. A gente viu alguns exemplos, tá? Características importantes do tecido que a gente não pode esquecer são células bem aderidas, avascular, sem sangue, né? E sem praticamente substância intercelular ou matriz extracelular, sempre apoiados sobre tecido conjuntivo, tudo bem? Então, aqui algumas características do epitélio de revestimento para você. Então, nós vamos ficar por aqui. Na nossa próxima aula, a gente vai continuar falando de tecido epitelial, mas não de revestimento, e sim glandular, aquele que forma as glândulas do corpo, tá? Pessoal, só não esqueçam, né? Tecido epitelial de revestimento, primeira função, proteção, obviamente, mas aí dependendo da localização dele, ele pode assumir outras funções, tá? Como é o caso que a gente viu do epitélio que reveste o intestino por dentro, que seria a absorção. E um detalhe, até comentando já com você agora, a gente falou aqui que esse epitélio que reveste o nosso corpo chama-se epiderme, né? Os epitélios que revestem cavidades úmidas do nosso corpo recebem o nome de mucosa. Então, por exemplo, a mucosa da nossa boca é um epitélio que reveste a nossa boca por dentro. Por ser úmida, esse tecido recebe o nome de mucosa. Esse epitélio recebe o nome de mucosa, tá? É o mesmo que você tem nas fossas nasais, por dentro do estômago, por dentro do intestino, são tudo mucosas. No ânus, na vagina, na bexiga urinária, tá? São as mucosas, são epitélios de revestimento, tá bem? Só lembrei de comentar porque às vezes você vai ler lá mucosa e não sabe que é um epitélio de revestimento. E quando você encontrar a palavra serosa, serosa também é um epitélio de revestimento, mas de órgãos, por exemplo, como o pulmão, que daí se chama pleura, no caso do coração, que se chama pericárdio, e no caso do abdômen por dentro dos intestinos, lá que é o peritônio, tá? São epitélios de revestimento. Tudo bem? Pessoal, fiquem muito bem. Até uma próxima aula. Um beijo para vocês.